Oi todo mundo, eu sou a Carol, esse é o Café com Tártaros e hoje a gente vai conversar finalmente sobre a renascença do Assassin's Creed. Esse livro aqui, pra quem não conhece a história, é baseado na história de um videogame também chamado Assassin's Creed. E foi lançada recentemente a série de livros a partir desse videogame. Existem várias formas de você ler essa série de livros porque não existe necessariamente uma ordem exata. Você pode ler elas cronologicamente e daí você já não vai ler nem na série que elas foram lançadas, por exemplo, porque tecnicamente os livros 13, 4 ou 4 e 5 vão vir antes até desse aqui, que é o primeiro lançado, porque vão contar a história do Altair, que foi um assassino antes do assassino desse livro aqui. Você também pode tentar ler os livros na ordem que eles foram lançados no videogame, e daí eu não vou saber exatamente a ordem certa de que livro corresponde a que jogo, ou pela ordem que eles foram lançados pela editora mesmo. Eles foram lançados pela Galera Record e eles foram escritos pelo Oliver Bolden. Oliver Bolden é um pseudônimo pro autor que escreveu esse livro e não é divulgado em nenhum lugar aqui atrás qual é o verdadeiro nome desse autor. Bom, tem uma outra coisa que esse livro aqui difere um pouco do videogame. Também tem uma outra coisa onde esses livros aqui diferem um pouco do videogame, porque no videogame a história é passada em dois tempos diferentes. Um tempo, tecnicamente, no nosso mundo real, que vai contar a história do Desmond, e um tempo no realmente onde esse livro aqui se passa, quando o Desmond entra dentro de uma máquina. Eu não vou contar pra vocês a história do jogo, acho que você precisa só usar o Google pra saber, se você nunca jogou esse jogo, qual é a verdadeira história. Mas esse livro, essa série inteira de livros vai pular o pedaço que se passa nos tempos nossos e vai contar só a história dos assassinos, não vai contar a história do Desmond. Então ela foi um pouquinho adaptada exatamente pra isso. Neste livro aqui a gente vai conhecer o Ezio. O Ezio nesse livro aqui não é um assassino ainda quando a gente conhece ele. Ele é um jovem comum que é apaixonado por uma moça e ele só descobre que ele tem algumas... ele tem boas habilidades, assim, acrobáticas, tecnicamente. É tudo que ele sabe que o irmão mais velho dele também tem essas habilidades acrobáticas, assim, evoluídas. E aí nesse livro, então, o pai e o irmão dele vão ser assassinados logo no início do livro. Ele não estava lá para ser assassinado quando a polícia entrou na casa dele, porque ele tinha ido levar uma mensagem do pai dele. E aí ele foge junto com a irmã e com a mãe pra buscar asilo na casa do tio, na casa do tio, e daí ele resolve ir atrás de vingança e matar as pessoas que estavam envolvidas com a morte do pai dele. Conforme ele vai indo atrás dessa vingança, ele vai descobrindo que existe muitas coisas por trás da morte da família dele, e o tio dele esclarece muitas coisas pra ele. Então ele encontra páginas de um livro chamado Codex, e que descrevem algumas armas ou mapas para algum lugar específico. A partir disso ele faz as armas que ele usa no livro, que são a minha parte favorita, são as partes das armas. Esse livro também é um pouquinho de ficção histórica, porque ele se passa realmente em Florença, alguns pedaços, também tem uns pedaços que são em Veneza, e condiz realmente com a história daquela época na cidade. Inclusive a gente vai ter o Leonardo da Vinci e o Maquiavel nesse livro. Eu não sei se é o mesmo Maquiavel da nossa história, mas o Leonardo da Vinci é o mesmo Leonardo. E inclusive é o Leonardo da Vinci que faz as armas do Ezio pra ele. Então, esse livro ele é bem maluco, principalmente quando ele vai indo mais pro final. No início ele parece que é só mais um livro de vingança, onde o cara vai encontrar uma seita de assassinos e vai se juntar a eles, porque o pai dele fazia parte dessa seita, etc, etc. Mas tem umas coisas bem bacanas aqui, nessa história. Não dá pra você ler também esse livro pensando que você vai encontrar uma super lição de moral, um super ensinamento, porque não, é um livro pra descansar a cabeça mesmo. Mas é um livro muito interessante, assim, ele preserva muitas coisas bacanas do videogame, como por exemplo as habilidades do Ezio, e elas ficam muito claras aqui. E assim, é um livro com muitas cenas de morte. Não são cenas pesadas, mas muita gente morre, muita gente sangra, muita gente é decapitado, enfim. Tem muita cena, acho que tem mais cena de morte, eu devia ter colocado uma flagzinha aqui toda vez que alguém morria, pra mostrar pra vocês. Mas tem mais cena de morte do que de qualquer outra coisa, então tipo... é um livro com bastante gente morrendo. E pelo que eu andei olhando no Google, a maior parte dos livros da série tem relação sim com o jogo. Esse aqui, se não me engano, é um apanhado dos 3 primeiros Assassin's Creed. O 1, 2 e o 3, mas eu não tenho certeza, talvez só tenha o 1 e o 2 aqui, tá? Eu nunca joguei o videogame, mas já vi pessoas jogando, sei como funciona a história, então por isso que eu tô dizendo pra vocês que é um pouquinho diferente. Mas eu gostei, pra mim foi uma adaptação bem bacana de mídias, e eu esperava que ficasse bem piorzinho do que tá, embora você perca um pouco da ação que você tem no videogame aqui, e a ação que você tem aqui fica um pouco cansativa perto do videogame. Mas é bem bacana, eu gostei bastante desse livro aqui.
Eu falei no Concluídos de Janeiro que eu pretendia ler o segundo e eu não sabia se ia continuar a ler a série, porque são mais 20 livros lançados e tem um que tá pra sair, parece ainda, que é o do jogo lançado em 2015. E, os livros só existem da cronologia original do jogo, tá? Da saga original, acho que não é saga a palavra certa, mas da campanha original, assim. Por exemplo, não existe um livro para as Crônicas de Altair. Existe um livro, 2 livros sobre o Altair. Eu não sei, porque eu ainda não li eles, se as Crônicas de Altair vão estar, tipo, inclusas dentro do livro, ou se não vai existir um livro pra isso. Mas enfim. Achei a adaptação muito boa, gostei bastante do livro. E obrigada por terem assistido esse vídeo. Deixem o seu curtir pra me ajudar a divulgar o canal, se inscrevam para receber os próximos vídeos e até a próxima.